gente boa, gente amiga. Eu hoje vim aqui para falar com você também, né? Para quem for assistir, obviamente, esse vídeo. Mas eu trouxe alguns pontos para falar sobre um tema muito atual e que muitas pessoas parece que não tá não dando muita importância. Então eu vim aqui como Felipe Nordestino, que alguns já conhecem aqui como o cara que tá participando do filme Lá no Sertão, o cara que conta algumas curiosidades sobre cultura nordestina, sobre a história nordestina. E eu vim aqui como Felipe Nordestino, mas também como professor Felipe, para falar com você a respeito de algo que tem me preocupado bastante, né? É o momento de educação, né? Como é que está sendo a volta às aulas presencial agora? Como é que foi durante a pandemia? O que a pandemia trouxe para a vida dessas crianças e adolescentes que estudaram nesse período, né? Então, assim, tem alguns pontos que precisam ser falados. Eu vou falar aqui nesse momento, espero que os pais assistam e entendam minha mensagem, que tem como tema principal o seguinte: o que é mais importante para você? O que é mais importante para você nesse momento? É a saúde mental do seu filho ou são as notas que ele vai tirar na escola? Certo? Do que adianta o seu filho tirar 9, 10 em todas as matérias e sair da escola triste e terminar o ensino fundamental, depois o ensino médio com a cabeça totalmente destruída, uma criança que vai se tornar um adulto sem perspectiva de vida, sem felicidade alguma, sem querer ter emoções boas na vida, não sabe mais nem o que é isso, né? Então temos que ter cuidado em relação a isso. Eu vou falar de algumas coisas que os pais precisam entender. As notas dos seus filhos não são a coisa mais importante no momento. Eu não estou dizendo que com isso nós como pais a gente tem que deixar de lado e não se importar mais com as notas dos nossos filhos. Pelo contrário, o seu filho, seja ele criança ou adolescente, ele precisa se esforçar ainda mais, certo? Só que com cuidado. Nós pais, nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos fazendo com nossos filhos. Não adianta a gente estar botando pressão, não adianta a gente estar botando mais problema na cabeça da criança e do adolescente. Isso não vai resolver nada, certo? Eu vou contar alguns casos que aconteceu durante a pandemia com os meus alunos, né? Para quem não sabe, eu sou professor de reforço, tenho alguns alunos de reforço e vou contar algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, teve um dia que eles estavam fazendo prova aqui. Eles estavam fazendo prova, não estava fazendo por eles não, viu? Eles estavam fazendo prova aqui. Eram duas provas de uma escola particular, que eu não vou citar nomes, obviamente. E a professora, eu contei que ela deu mais ou menos 50 minutos para eles fazerem as duas provas. Mas por que isso aconteceu? Porque ela já sabia da cultura que se instaurou durante a pandemia, que é o quê? Tudo que os alunos queriam saber, eles pesquisavam no Google e lá tem a resposta de tudo. E o pior, as provas que essa professora e outros dessa escola, e de outras escolas também, faziam, estava tudo no Google, né? Os professores buscavam as perguntas na internet e lançava exatamente a mesma pergunta na prova, no trabalho, ou seja lá o que for, para os alunos. O professor não se dava entenda, eu não estou falando de todos os professores, estou falando de alguns que eu vi, né? O professor não se dava ao trabalho de mudar as palavras da questão. Ele simplesmente copiava a questão lá da internet e lançava. A criança e o adolescente, que é muito mais esperto que o professor, já sabia que a resposta estava ali. Então, por isso é que essa professora em questão, ela deu mais ou menos ali uns 50 minutos para os alunos fazerem duas provas. Teve uma das vezes que eu estava olhando uma dessas provas para analisar, para ajudar um aluno, e no meio do processo que eu estava na terceira questão, os outros alunos já tinham terminado de fazer a prova. Eu estava lendo, né,
as questões. Eu, terminando de ler a terceira questão, os alunos já tinham tinham respondido até a 10ª questão. Então, é uma coisa assim que é estranho, uma coisa que não faz muito sentido, mas foi o que aconteceu. Você, pai, você sabia que isso aconteceu com seu filho? Provavelmente aconteceu com seu filho. Então, a criança, ela é educada que ela pode ir lá na internet e pegar a resposta. Aí agora ela volta para a escola e a escola quer fazer como se tivesse tudo normal. Obviamente a criança não vai ter mais o celular para pesquisar. E aí? Aí tem que dar um jeito. Não é assim. Ele foi ensinado, a criança foi ensinada que poderia pesquisar na internet. Era normal. Porque o professor fazia isso. Por que ela não podia fazer? Certo? Então, de forma indireta, o professor ensinou ela que ela podia fazer isso. Aí agora a criança volta para a escola e não dá mais para fazer isso. Vou dar contar aqui um caso que aconteceu. Um aluno meu, ele estuda numa determinada escola particular aqui de Itapoca, e ele foi sorteado, não sei, posso estar falando besteira, mas foi sorteado para alguma coisa, que ele iria fazer a prova presencial, né? Na turma era assim, como é uma turma grande, alguns iriam fazer de forma remota e outros iriam fazer presencial. Ele foi sorteado para fazer presencial. O menino se desesperou, e é um aluno bom. Um aluno que eu tenho certeza que ele faria a prova tranquilo. Só que ele se desesperou. Ele se desesperou e foi preciso chamar pai, foi preciso levar até a psicóloga da escola. Enfim, foi um transtorno. E quando o menino foi fazer a prova, não conseguiu fazer nada. E eu garanto para você, porque depois eu peguei a prova, ou questões similares à prova, porque eu vi a prova depois que foi corrigida e tal, ele trouxe para mim. E ele conseguiu fazer. Na minha avaliação da mesma prova, ou questões bem similares, ele tiraria um 9. Um 9. Ele sabia tudo da prova, cara. E lá ele não conseguiu fazer nada. Então, se você acha que isso é normal, porque assim, a escola tem que avaliar o aluno, se ele conseguiu aprender o conteúdo ou não. Pelo menos é isso que eu entendo. O cara aprendeu. Eu, como professor, estou dizendo que ele aprendeu. Chega lá, ele não consegue fazer nada. E ele tirou uma nota baixa. No mínimo, na minha opinião, no mínimo isso aí tá errado. No mínimo tá errado. Certo? Todos nós somos dependentes de tecnologia, né? Hoje em dia tudo ficou mais fácil. E a pandemia, ela veio para deixar ainda mais necessidade na gente, né? Hoje, se a gente quer uma comida, a gente pede pela internet. Hoje a gente quer qualquer filme, tem na internet. Hoje, pra gente estudar, tem tudo na internet e muitas outras coisas, né? Quase tudo. Por coincidência, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia que saiu do ar WhatsApp, Facebook e Instagram. E tá um caos no mundo inteiro por conta que essas 3 ferramentas tecnológicas estão fora do ar. Mas isso é verdade. Pessoas estão perdendo dinheiro, pessoas estão ficando doidas porque não conseguem conversar com alguém, pessoas estão cheias de problema. Agora 6h40, exato momento, 6h40, porque desde 1h da tarde o WhatsApp, o Facebook e o Instagram estão fora do ar. Então isso prova a grande necessidade que nós temos de tecnologia, de internet, né? Então as crianças, elas também estão assim, certo? Então não estou dizendo, não estou defendendo que a criança tem que ir para a escola e agora usar um celular o tempo todo e ficar pesquisando tudo na internet. Não é isso. Mas a criança, ela precisa ser reeducada. Até os alunos que permaneceram estudando comigo no reforço, eu tenho conversado com os pais que não está normal, não está tudo tranquilo. Eles precisam, agora que voltou o presencial, e se Deus quiser nunca mais vai ter aula remota, essa pandemia, em nome de Jesus, ela foi pro quinto dos infernos. Agora precisa ser feita uma reeducação. A gente precisa mudar algumas coisas para que dê certo o aprendizado do aluno. Tem uma estimativa de alguns estudiosos desse assunto que diz que provavelmente só vai ser recuperado tudo isso daqui a 6 anos. 6 anos, pessoal. Não é porque foi só uma dificuldade de aprendizado, não. Foi um monte de coisa que aconteceu nessa pandemia, principalmente na cabecinha das pessoas, na minha, na sua e na dos alunos também, e causou tudo isso. Não é tão simples assim. Então, é muito complicado ver que algumas escolas estão querendo voltar às aulas presencial como se tivesse tudo normal.
professores com ignorância, professor sendo estúpido com o aluno. Meu Deus do céu, onde é que o professor aprendeu que para que o aluno aprenda, para que o aluno o respeite, tem que ser ignorante com o aluno? Eu não sou ignorante nenhum com o aluno. E eu não tenho aluno nenhum que me desrespeite. Pelo contrário, hoje tem alunos que já são homens e mulheres que até hoje, quando me revê por aí, pelo meio da rua, me agradece, me respeita, me apresenta um filho que já tem filho, né? Algum deles que já tem filho. Alguns me chamam de tio ainda, já são adultos e me chamam de tio. Tem professor que não gosta de ser chamado de tio. Eu só estou dizendo a questão do respeito que eles têm por mim até hoje. E eu nunca precisei ser ignorante com nenhum. E olha que eu já fui até atrás de aluno que estava entrando aí para coisa errada da vida. E eu fui lá ajudar ele, totalmente fora do contexto escolar. E eu não precisei ser ignorante com ele. Certo? Outro assunto que... Enfim, o que eu queria era mostrar isso, mostrar essa realidade para os pais. Não está normal, as coisas não voltaram ao normal, certo? O seu filho, ele foi muito prejudicado intelectualmente e mentalmente também por conta dessa pandemia, por todos os motivos que eu falei aqui e por muito mais coisas, certo? Então, não adianta você querer se desesperar porque seu filho tirou uma nota baixa. Não adianta você querer se desesperar que o seu filho faça tudo de forma perfeita. Não, entenda que precisa ter uma reeducação, precisa ter uma reformulação no ensino para que dê certo. As pessoas do mundo inteiro estão vendo formas melhores de ajeitar as coisas. Por exemplo, ensino híbrido, que muita gente fala, mas ninguém nem sabe exatamente como é que funciona. Não é simplesmente uns alunos que vão estudar em casa, outros alunos que vão estudar na escola. Não é só isso aí, não. Tem um monte de coisa que envolve. Então, uma das formas que está sendo testada, está sendo estudada, é o ensino híbrido, mas tem muitas outras formas. Por quê? Porque não é tão simples assim. Não está simples, certo? Acreditem em mim, não está normal as coisas. Ou melhor, não estão normais as coisas. Então, vamos entender, vamos cuidar da cabeça do filho. A primeira pergunta que eu fiz no início do vídeo você precisa decidir o que é mais importante, as notas do seu filho nesse momento ou a saúde mental dele. Dá para ter um equilíbrio nos dois? Dá, mas não vai ser agora. Eu garanto para você. Eu tenho experiência com alunos de todas as escolas particulares de Itapoca e de muitas outras escolas públicas de Itapoca, principalmente aqui da sede e também de alguns outros municípios. Então eu posso dizer que não é tão simples, certo? Dá para equilibrar as coisas, só que vai ser um processo. Não adianta você querer que isso aconteça agora, certo? Vamos ter paciência, vamos ter mais empatia pelos nossos filhos, vamos ter mais carinho pelos nossos filhos do que ficar brigando, porque uma coisa vai acontecer: o seu filho vai se estressar, o seu filho vai ficar doente e você também, né? Aí vai trazer um monte de problema para a família, problema financeiro, problema no casamento, problema de relacionamento entre os irmãos. A criança não vai querer mais ter relacionamento com seus amigos, vai querer viver enclausurado dentro de um, não sei nem se a palavra está certa, vai querer viver mantido dentro por ele mesmo, né? Dentro de um quarto e não vai ter mais vida social. Aí o futuro dele vai ser o quê? Ele não vai conseguir, ele, que eu falo é ele e ela, certo? Não vai conseguir se relacionar com ninguém, não vai conseguir namorar, não vai conseguir se casar, não vai conseguir ter um emprego bom, porque para isso você precisa se relacionar com as pessoas, né? Então é muito importante que você entenda isso. Mais importante que as notas dessa criança nesse momento é a saúde mental dele. Vamos trabalhar, eu posso ajudar você nisso, porque eu trabalho com isso, certo? Se você precisar, me procure, que a gente está trabalhando nisso, no equilíbrio das coisas, que as notas melhorem, certo? Mas o principal, antes das notas melhorarem, vai ser a saúde mental dessa criança. Que a gente trabalhe esse processo e equilibre as coisas para daqui a pouco, daqui a algum tempo, fique natural que o seu filho aprenda as coisas com mais facilidade, que o seu filho tire notas boas e que seja natural, como era antigamente os estudos, certo? Então, ó, forte abraço, espero que tenha entendido e me perdoe se eu ofendi alguém. Deus abençoe a todos e vamos cuidar da cabecinha das nossas crianças. Valeu!